Muito bem, para encerrar o programa dessa semana, estamos recebendo aqui o Rui Simon, nosso consultor previdenciário, e Elcide Sinei Fontoura Gomes, homem do mercado imobiliário. Bom, pensei em ti ontem, Rui, porque eu estava vendo uma entrevista que foi feita pela Globo News, se não me engano, com um camarada chamado, tu deve conhecer, Pierre Cardin. Pierre Cardin é um italiano, ele era Pietro e foi para Paris, muito guri, e começou a se chamar lá se adotou o nome de Pierre Cardin. E ele contou a história dele, 95 anos, lúcido, deu toda a história da vida dele, a história da França, enfim, e dizendo assim que, é uma coisa interessante, né? Dizendo que a repórter perguntou assim, o senhor está com 95 anos e trabalhando, chega o primeiro a chegar na empresa e o último a sair. Aí ela perguntou, né, por que ele está assim, o trabalho tem que ser um propósito na vida das pessoas. O trabalho é a coisa mais importante que tem na vida. Pergunta para as pessoas que estão sem emprego, elas estão loucas para morrer, para se matar, ele dizendo isso. E eu sou milhares de exemplos, não sou só eu, diz ele assim, eu tenho 95 anos, tenho projetos ainda a fazer e a cumprir, e eu, claro que eu sei que eu sou um exemplo, como eu também tive exemplos, diz ele assim, na minha vida de gente que tem amor ao trabalho. Então, para você que aí muitas vezes acha o trabalho um fardo, se espelhe nessas pessoas aí, porque realmente fique sem trabalho para ver o que acontece com a sua vida. Uma coisa interessante, né, Rui? É uma lição de vida, né, também, né? Exatamente, Silvio. Eu aproveitando a estatística, quero só fazer um comentário que passa despercebido da maioria das pessoas, que diz respeito às ações judiciais contra a Previdência Social. É uma estatística, é oficial. Hoje, por incrível que pareça, ingressam diariamente, diário que eu digo é dia útil, né? Porque com o processo eletrônico poderia não ser, mas enfim, a cada dia útil ingressam 16 mil ações entre previdência e matéria tributária. Se a gente fizer um cálculo assim, bem superficial, isso daria então mais de 300 mil ações mês, né? E fazendo, então, uma separação ali, o que seria previdência, o que seria tributário, mas deixando meio a meio, seria aproximadamente 160 mil ações mês, novas ações previdenciárias. Então, a gente fica pensando, o que leva uma quantidade tão grande de contraditórios desses aos tribunais, né? Então, a gente pensa assim, bom, vamos ver, a Justiça Federal, que cuida da matéria previdenciária, ela já está saturada. Os juizados especiais, que tem diversas varas aqui em Porto Alegre, já estão, mesmo com o processo eletrônico, agendando assim, os primeiros movimentos do processo, ou tratando deles, com mais de 60 dias. Então, você fica pensando assim, poxa vida, mas existe tanta matéria controversa na Previdência que leve a isso, e aí, fazendo um direcionamento disso que você comentou agora, eu levo para dentro da Previdência. Então, nós temos hoje no INSS, por exemplo, só para referir, em Porto Alegre temos 6 agências do INSS, e pertencem à gerência de Porto Alegre, ainda Alvorada e Viamão. Mas aqui em Porto Alegre nós temos, então, 6 agências. Se você for em qualquer agência dessas, abre às 7 da manhã e vai até às 5 da tarde. Se você for às 8 da manhã, em alguns até às 9 da manhã, ela não tem chefe. Está completamente acéfala essa agência. Qualquer uma delas vai estar. Os chefes chegam mais tarde, alegam que tem dedicação exclusiva, então eles teriam que ficar 8 horas e por aí vai a conversa mole. Mas eles não estão presentes. E fica ali dentro do INSS um sujeito que é o tal do chefe de benefício. É digamos assim, na estrutura administrativa da agência, é o segundo em matéria de competência de chefia. Esse chefe de benefício
ele não ganha mais nada para isso. Então, ele não quer se preocupar com nada. Em virtude desse desacerto, dessa falta de responsabilidade direta, os funcionários, basicamente todos eles, não tentam resolver os problemas que surgem no processo. No primeiro entrave, no primeiro detalhezinho, eles indeferem esse processo. Ora, se o fulano de tal ingressou com um processo e esqueceu de juntar o certificado de reservista, por algum detalhe, ora, bastava chamar essa pessoa e, olha, fulano, traga o teu certificado de reservista. Em um pouco mais de uma semana estaria tudo resolvido. Hoje não. O processo é indeferido e isso implica num recurso. Como os recursos dentro da Previdência levam mais de um ano, as pessoas buscam a via judicial que leva menos de um ano. Judicializando a causa, né? E aí entope, atravanca o judiciário com matérias nada controversas. É verdade. Bom, essa coisa que o Rui fala aí remete àquela questão toda, né? Serviço público no Brasil, desculpa o termo, é uma porcaria. Depois vem os funcionários públicos alegar que a gente é contra o funcionário público. Não é, nós somos contra o mau serviço que eles prestam. Claro que existem ilhas de certa eficiência na área pública, em algumas áreas, sim. Mas, de uma maneira geral, o camarada alegar que tem que ficar 8 horas, que dedicação exclusiva, ele que escolheu isso. E ganha para isso. E mais, ganha mais do que se ganharia na iniciativa privada. Então, isso, o pessoal tem que ter esse discernimento. Sinei Fontoura Gomes, quanto é o setor imobiliário, como é que está? Eu estava pensando, ouvindo o Rui, eu estava pensando como é que é no mercado imobiliário isso, né? O mercado imobiliário, de certa forma, e exige uma qualificação, os corretores de imóveis, na sua grande maioria, são comprometidos com a sua atividade e se qualificam para tal. Trabalham sábado, domingo, feriado, agora mesmo, nós estamos gravando aqui depois do Carnaval. Muitos corretores trabalhando aqui no litoral, aqui em Porto Alegre, no litoral, em outras cidades. Quer dizer, há o comprometimento. Por quê? Porque ganha pela produção. Pela produtividade. Exatamente. Então, em outros setores, também, assim, outros prestadores de serviço. Agora, no serviço público é complicado. É que a legislação pública, a legislação do funcionário público, ela impede de tu demitir as pessoas. Então, eu acho que nós temos que adotar mecanismos, né, Sidnei e Rui, de que haja cobrança no setor público, que haja meritocracia. Por exemplo, assim, eu não posso ser um chefe de um setor e ter um outro chefe, eu trabalho bem e o cara nem está aí e está ganhando a mesma coisa que eu, mesmas vantagens. Tem que se estabelecer, de certo, tem que romper essa tradição no setor público. Quer ver? Vamos lá atrás. Quem é que confeccionou essas leis? São aqueles que realmente estão levando vantagem sobre isso. Né? E não querem mudar. Sem dúvida nenhuma. E no mercado imobiliário se estabelece esse tipo de relação e muitas vezes em função disso, por ele ser remunerado pela sua produtividade, ele é usado. O corretor de imóveis é usado, às vezes, pela imobiliária, né? Que não divide este negócio, não é parceira, ele não divide o negócio com ele. Não compartilha com ele. Não. E usado pelo cliente. O cliente vai num plantão, só quer dar uma olhadinha, vai olhar um imóvel, fica meses olhando o imóvel, é usado também. Né? Então, muitas vezes se estabelece uma relação ruim com o cliente, ruim com a imobiliária, exatamente pela posição do mercado. Por isso que se exige que o corretor de imóveis seja cada dia mais qualificado. Né? E eu até postei no Facebook, na minha página no Facebook, outro dia, um camarada, e falei na última vez que estive aqui, o camarada não só fala com o corretor, dá exclusividade para o corretor, por quê? O sujeito entrou na casa, se passando por corretor, cometeu o crime e morou por muito tempo na casa. Era uma pessoa que era sozinha na cidade, estava vendendo seu imóvel. As pessoas... Hoje todo mundo sabe de todo mundo. Então tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Dê o seu imóvel para o corretor profissional e procure o profissional para a venda do imóvel. Sidnei, um grande abraço, uma boa semana para ti, até a semana que vem. Rui também.
Nosso Economia e Desenvolvimento vai ficando por aqui. Uma bela semana para todos vocês. Semana que vem estaremos de volta. Até lá.